Os africanos ostentam uma história rica, que inclusive é mencionada em textos sagrados. A Bíblia retrata esse povo, citando seus reis e rainhas de pele escura. Neste vídeo, você vai descobrir fatos intrigantes sobre os ancestrais bíblicos dos povos negros e africanos. Segundo as Escrituras, todos os povos são descendentes de 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, os quais deram origem a diferentes grupos étnicos. A linhagem dos povos negros, por exemplo, tem origem em Cam, enquanto Sem está associado aos povos semitas, como árabes, judeus e sírios, e Jafé aos europeus e asiáticos. O termo camitas era tradicionalmente usado para se referir às pessoas descendentes de Cam. Conforme o livro de Gênesis, após o dilúvio, Noé e seus filhos receberam a missão de perpetuar a linhagem de Adão. Dessa forma, a humanidade recomeçou a partir de 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus filhos e noras. Cam é reconhecido como o ancestral dos povos africanos e negros. Na Bíblia, seu nome é constantemente associado à África. O livro de Salmos o apresenta como o ancestral dos antigos egípcios. As narrativas judaicas antigas frequentemente identificavam Cam como o ancestral dos povos africanos. Além disso, todas as interpretações sobre os filhos de Cam apontam para países e regiões da África. O nome Cam, em hebraico, aramaico e outras línguas antigas, significa queimado ou escuro, em alusão à cor da pele de seus descendentes. No capítulo 10 do livro de Gênesis, os versículos 6 a 14 fornecem mais informações sobre a família de Cam, também conhecida como povos camitas. Entre os descendentes de Cam estão Cuxi, progenitor de muitas nações poderosas na África, e Misraim, o fundador da civilização egípcia. Além deles, Cam também foi pai de Puti, ou Futi, que deu origem a grupos na Líbia, e de Canaã, o progenitor dos cananeus que habitavam a terra prometida a Israel. É importante entender que Canaã representa uma área e um grupo de pessoas diferentes. Os filhos de Cuxi incluem Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá e Dedã. No começo, Babel e outras cidades estavam sob o comando dele. Nimrod, que é um ancestral dos primeiros habitantes da antiga Babilônia, os sumérios, foi para a Síria e criou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. Além disso, Misraim foi o ancestral dos Luditas, que são povos do norte da África, incluindo os Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruzitas e Casluitas. Deles surgiram os Filisteus e os Caftoritas. Misraim, o filho mais velho de Cam, gerou muitas nações e povos, incluindo a Etiópia. Todos os etíopes são descendentes de Cuxi, que também é conhecido como o povo da Núbia. Antigamente, eles eram chamados de Reino de Cuxi. Estes são os principais grupos étnicos e nações. Eles são descendentes de Cuxi, que era filho de Cam. Nimrod, um filho rebelde de Cuxi, é visto como o ancestral do povo da Suméria. Além disso, acredita-se que as pessoas do sul da Índia, incluindo os habitantes originais dessa área, também sejam descendentes de Cuxi, assim como muitos africanos, como os do Mali, Eritreia, Quênia, Congo e Gabão. A palavra Cuxi é frequentemente ligada à Etiópia, Sudão e África na Bíblia, e seu significado literal é Etiópia, ou pessoa de pele escura. Cuxi também foi pai de Canaã e Misraim, também conhecido como Mitraim. Misraim é visto como o ancestral dos antigos egípcios e de muitos povos do norte da África, incluindo os berberes e tuaregues de pele escura. É interessante notar que todos os povos semitas, como os arameus, árabes e israelitas, chamam o Egito de Misraim. Essa forma de nomear o Egito é usada em várias línguas antigas, como aramaico, árabe e hebraico. No livro de Salmos, capítulo 78, versículo 51, é mencionado que ele atingiu todos os primogênitos no Egito, as pessoas mais fortes nas tendas de Cam. Além de Misraim, Cam também teve um filho chamado Puti. Um fato interessante é que o nome Puti vem de uma palavra que significa marca e se refere aos caçadores tribais na África. Puti é visto como o pai dos nativos negros líbios da Líbia, assim como de vários outros povos africanos. Agora, sobre a famosa maldição de Cam, ou maldição de Canaã, que está no livro de Gênesis, capítulo 9, muitas pessoas interpretaram isso de forma errada. Nessa história, Noé ficou bêbado e seu filho Cam não o ajudou. Em vez disso, foi contar aos outros irmãos que seu pai estava nu e bêbado, para zombar dele. Existem várias formas de entender esse texto, mas não vamos focar nisso agora. Noé lançou uma maldição sobre um dos filhos de Cam, especificamente sobre Canaã.
Pode parecer exagero de Noé, mas naquela época, respeitar os pais era algo muito importante. Embora Noé tenha errado ao ficar bêbado, algumas ideias sugerem que ele ficou bêbado sem querer. Ao plantar uvas, algo que nunca tinha feito antes, ele descobriu acidentalmente o vinho e ficou bêbado, por isso Deus não o puniu. É importante dizer que Cam e seus outros 3 filhos, Cushi, Mizraim e Put, são ancestrais de povos africanos e que os povos negros não foram amaldiçoados, apenas Canaã, o pai dos cananeus que viviam no Oriente Médio. Foi ele quem recebeu a maldição de Noé, não os povos africanos. Sabemos que Cam é o ancestral de todos os povos africanos e indianos do sul e que ele viveu muito tempo. Por ter nascido antes do grande dilúvio, ele teve uma vida longa e conseguiu ver até a 5ª e 6ª geração de sua família. Curiosamente, assim como seu irmão Sem, que também viveu por volta de 600 anos, acredita-se que Cam tenha vivido por essa mesma idade, talvez até mais. Embora não saibamos exatamente quantos anos ele viveu, porque os textos bíblicos não falam sobre isso, é provável que tenha sido cerca de 600 anos. Não temos certeza de onde fica o túmulo de Cam, mas existem algumas teorias e estudos que sugerem que pode ser na região da Etiópia ou até mesmo na Núbia. Outros dizem que ele pode estar enterrado na antiga terra dos Sumérios, na Mesopotâmia. Mas muitos concordam que o túmulo de Cam está na África, mais especificamente no Sudão ou na Etiópia. Há sugestões de que Cam possa estar enterrado no Egito, país notável por seus mistérios e descobertas frequentes de tumbas milenares. O Livro de Jubileus, um texto judaico antigo reconhecido antes e durante o tempo de Cristo, oferece mais detalhes sobre Cam e a família de Noé, incluindo as linhagens de Cam, Sem e Jafé. Segundo este livro, Cam discordou da decisão de seu filho mais novo, Canaã, de se estabelecer na terra de Sem, atualmente conhecida como Israel. Esta escolha de Canaã não foi aprovada por Cam, nem por seus outros filhos, Cushi e Mizraim. Eles confrontaram Canaã, insistindo que ele deixasse aquela terra, pois acreditavam que as terras africanas eram o destino apropriado para os descendentes de Cam. Canaã, no entanto, desobedeceu e permaneceu na terra, contrariando a vontade de seu pai e irmãos. O Livro de Jubileus também acredita a Cam a construção da primeira cidade após o dilúvio, nomeada em homenagem à sua esposa, Nelatamauque. Mas e aí, você já havia considerado as conexões bíblicas com a história africana antes de assistir esse vídeo?